Olá, pessoal! Estamos aqui no canal R Matemática para uma aula introdutória sobre progressão aritmética. Nesta aula, eu irei começar resolvendo aqui um exemplo com vocês. Ana é uma garotinha que ama brincar de construir figuras geométricas com palitos de fósforo. Certo dia, Ana construiu a seguinte figura. Primeira pergunta: quantos palitos de fósforo Ana utilizou para formar essa figura de 7 triângulos? Note que aqui nós temos uma figura de 7 triângulos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Para formar essa figura de 7 triângulos, quantos palitos foram gastos? Uma das formas que você pode fazer é simplesmente contar quantos palitos tem na figura. E aí você vai obter o total de 15 palitos, ok? Agora, se essa figura tivesse 8 triângulos, quantos palitos de fósforo seriam necessários? Note que para ter 8 triângulos aqui, basta acrescentar mais 2 palitos. 2 palitos. Assim, nós temos um total de 8 triângulos. Como eu acrescentei apenas 2 palitos e a gente já tinha 15 palitos, eu faço 15 mais 2, que vai dar 17 palitos. E se essa figura tivesse 9 triângulos, quantos palitos de fósforo seriam necessários? Então, já tem 8 triângulos. Ele quer 9 triângulos, então eu vou adicionar mais um. Para adicionar mais um triângulo, eu vou precisar de 2 palitos. 2 palitos, certo? Agora nós temos 9 triângulos. Então, se a gente já tinha 17 palitos, eu acrescentei mais 2, nós temos um total de 19 palitos. Vocês percebem o que está acontecendo aqui? Conforme eu vou acrescentando um triângulo, eu vou precisar de 2 palitos para fazer isso, certo? Agora, a pergunta é, e para formar uma figura com 20 triângulos, quantos palitos de fósforo Ana vai precisar? Eu poderia continuar aqui desenhando e contando, só que a minha intenção é que vocês cheguem numa fórmula que, quando eu informar o número de triângulos, automaticamente eu consigo o número de palitos. E como é que eu consigo essa fórmula? Vamos tentar organizar as nossas ideias. Para isso, eu vou utilizar uma tabelinha. A primeira linha é o número de triângulos e a segunda linha, o número de palitos correspondentes. Dessa forma, observe o seguinte, que para formar um triângulo, eu preciso de 3 palitos. Para formar 2 triângulos, eu preciso de 5 palitos. Para formar 3 triângulos, eu preciso de 7 palitos. Para formar 4, 9 palitos. Para formar 5, 11 palitos. E quantos palitos eu vou precisar para formar 20 triângulos? É isso que ele quer saber. Pessoal, agora percebam o seguinte, olha só. O número de palitos é justamente o dobro do número de triângulos somado com uma unidade. Ou seja, a fórmula, pessoal, vai ser justamente essa. Eu pego o número de triângulo, multiplico por 2 e somo com 1. Vê só se não dá certinho. Se eu tiver um único triângulo, o que eu vou fazer? Eu pego o 1, multiplico por 2 e somo com 1. 1 vezes 2 dá 2, mais 1, 3. Agora, se eu tenho 2 triângulos, eu pego 2, multiplico por 2. 2 vezes 2, 4. Com mais 1, 5. Se eu tiver 3 triângulos, vou fazer 3 vezes 2, 6, mais 1, 7. E se eu tiver 4 triângulos? 4 vezes 2, 8, mais 1, 9. Então, eu estou sempre pegando o número de triângulos, multiplicando por 2 e somando com 1, certo? Dessa forma, se eu tenho 20 triângulos, quantos palitos nós teremos? Vou pegar o 20, multiplicar por 2, vai dar 40, e somar com 1, que é 41. Logo, a resposta aqui, 41 palitos. Certo, pessoal? Então, vocês devem tentar, observando aqui os números, fazer uma relação entre o número de triângulos e o número de palitos. E a relação que a gente identificou é essa fórmula aqui,
que sempre a gente está pegando o número de triângulos, multiplicando por 2 e somando com 1 para obter o número de palitos, certo? Vamos ver mais um exemplo. Esse exemplo é uma questão que caiu em um concurso da FCC e diz assim: considere que uma mesa quadrada acomoda apenas 4 pessoas. É o caso aqui dessa primeira figura. Uma mesa quadrada acomoda 4 pessoas. Se eu juntar mais uma mesa, né, aí nós teremos 2 mesas e vai acomodar 6 pessoas. É o caso dessa segunda figura. E se eu juntar 3 dessas mesas, aí a gente já consegue acomodar 8 pessoas. É o caso dessa terceira figura. E assim sucessivamente, né? Isso aqui continua. Nas mesmas condições, juntando 16 dessas mesas, o número de pessoas que poderão ser acomodadas é, e aí tem as alternativas. Então, pessoal, vamos construir novamente uma tabelinha para ajudar a gente a raciocinar. Vou colocar aqui na primeira linha o número de mesas e na segunda linha vai ser o nosso número de cadeiras, certo? Olha só, se a gente tiver uma mesa, nós temos 4 cadeiras. Agora, se a gente tiver 2 mesas, a questão falou que a gente vai ter 6 cadeiras. Se a gente tiver 3 mesas, teremos 8 cadeiras. O que está acontecendo aqui, pessoal? Observe que conforme eu aumento o número de mesas, eu vou aumentando o número de cadeiras em 2 em 2, não é isso? Ó, 4 mais 2 dá 6. 6 mais 2 dá 8. Então, se eu tiver aqui, ó, 4 mesas, quantas cadeiras eu tenho? Basta eu somar aqui, ó, mais 2. Vai dar 10 cadeiras. E se eu tiver 5 mesas? Eu faço a mesma coisa. Pego 10, somo com 2, vai dar 12. Agora, se eu tiver 16 dessas mesas, quantas cadeiras nós teremos? Aí a gente vai ter que tentar identificar um padrão que está acontecendo aqui, ó, com o número das mesas e o número das cadeiras. E o padrão nesse caso, pessoal, é dado por essa fórmula aqui, ó, C é igual a 2 vezes M mais 2. Ou seja, o número de cadeiras vai ser o dobro do número de mesas mais 2. Você vai pegar a quantidade de mesas que você tem, multiplicar por 2. Depois que você fizer isso, você vai somar com 2. Perceba como dá certo. Se eu pegar aqui uma única mesa, o que eu faço? Eu multiplico por 2, 1 vezes 2 dá 2, e somo com 2, que vai dar 4. Agora, se eu tiver duas mesas, eu pego 2, multiplico por 2. 2 vezes 2, 4, mais 2, 6. E se eu tiver 3 mesas? Aí eu vou pegar o 3, sempre vou estar multiplicando por 2, 3 vezes 2, 6, e somando com 2, 8. E com 4, vou multiplicar por 2 também e somar com 2. 4 vezes 2 dá 8, mais 2, 10. E assim sucessivamente, certo, pessoal? Então, sempre eu vou estar pegando o número de mesas, multiplicando por 2 e somando com 2 para obter o número de cadeiras. Logo, com 16, eu vou fazer a mesma coisa, pessoal. Vou pegar o 16, multiplicar por 2. 16 vezes 2, 32, mais 2, 34. Logo, a alternativa certa é a letra B, ok? Agora, eu quero que vocês tentem resolver esse exercício sozinhos, certo? Ana montou uma sequência de triângulos com palitos de fósforo, seguindo um padrão indicado na figura. Então, temos aqui essa figura. Aí ele diz assim, ó, no segundo triângulo, temos quantos palitos a mais que o primeiro triângulo? Ó, o primeiro triângulo é esse cara aqui, certo? Primeiro triângulo. Esse daqui vai ser o nosso segundo triângulo. Não é só esse triângulo de cima não, viu, pessoal? É ele todo, ok? E esse aqui, ó, esse grandão, vai ser o nosso terceiro triângulo, certo? Na primeira questão, ele quer saber, no segundo triângulo, temos quantos palitos a mais que o primeiro triângulo? Então, você vai olhar
para esse segundo triângulo e vai ver quantos palitos tem a mais que o primeiro triângulo, certo? No terceiro triângulo, temos quantos palitos a mais que o segundo triângulo? Aí você vai olhar para o terceiro triângulo e vai observar quantos palitos a mais tem em relação ao segundo. E no quarto triângulo, quantos palitos a mais que o terceiro triângulo? O quarto triângulo não foi desenhado, né? Mas aqui, ó, observando a lógica do que está acontecendo, como é que seria o quarto triângulo? Certo? Então você vai imaginar o quarto triângulo e vai me dizer quantos palitos a mais esse quarto triângulo teria, ok? E para finalizar, e o décimo triângulo? Quantos palitos a mais ele terá em relação ao nono triângulo? Aí, gente, eu sugiro você observar se tem algum padrão. E aí, com base nesse padrão que vocês identificarem, você responde a última questão. Ok, pessoal? Então, obrigado por assistir essa aula e até a próxima.